Olá, sejam todos muito bem-vindos. Hoje a TV Jornal da Cidade Online conversa com o senador Jorge Cajuru. Muito obrigada por aceitar falar com a gente. Eu que agradeço sempre, Berenice, a enorme audiência do Jornal da Cidade Online, aqui na TV Jornal, e ao seu público, à sua família, enfim, nesse momento triste que vivemos, o meu desejo sincero de Deus e saúde. Aqui de Brasília, ao seu dispor. Pois é, falamos ao vivo aqui de Brasília, 11 horas e 32 minutos. Senador, eu já começo perguntando ao senhor sobre o pedido de impeachment que o senhor protocolou aí contra o ministro Alexandre de Moraes. O que levou o senhor a tomar essa iniciativa? A gente sabe que o comentarista político, o Caio Coppola, ele fez um abaixo-assinado pedindo o impeachment do ministro Alexandre de Moraes e que já passa de 3 milhões de assinaturas. É isso mesmo. Primeiro, Berenice, os motivos, eu posso enviar a cópia do pedido de impeachment a você e a toda a equipe do Jornal da Cidade. Os motivos são diversos, vão desde quando ele começou como secretário de Segurança Pública em São Paulo, o que fazia, as denúncias feitas contra ele pelas suas ações, depois no Ministério da Justiça do governo Michel Temer, e agora, por fim, sem nenhuma qualificação para esse cargo, chegou ao Supremo Tribunal Federal, mostrando aquilo que é mais lamentável em um homem público, ou seja, a arrogância. Porque tanto a arrogância como a inveja são sentimentos que ninguém confessa. Todo mundo confessa tudo, menos a sua arrogância e menos o seu lado de invejoso. E ele começou com posições em julgamentos que revoltaram o país, né? Não só ele, outros. Só que o problema dele é que depois ele passou a querer ser dono do país, o presidente do país, querer prender pessoas, fechar veículos de comunicação, né? Atacar literalmente a liberdade de expressão e rasgar a Constituição brasileira a partir do momento em que votou a favor da reeleição dos presidentes da Câmara e do Senado, ou seja, desobedecendo completamente a Constituição de 88, e voltou a rasgá-la ao prender o deputado federal Daniel Silveira. E o meu pedido de impeachment não é em defesa do deputado, porque o deputado também cometeu erros, exagerou, ele mesmo confessa, ou seja, ele passou da primeira página, então não tem nada a ver com ele, tem a ver com o fato de mandar prender um parlamentar sem ler o artigo 53 da Constituição, que dá o direito inviolável do parlamentar se expressar, né? Se ele cometer algum crime, né, que possa causar aí uma discussão jurídica, é diferente. Aí ele simplesmente, parlamentar, desrespeitou o artigo 53. Não foi o que aconteceu. Então, são alguns dos motivos, a questão dele sobre fake news, e principalmente a forma arbitrária como leva o seu dia a dia no Senado Federal. Eu tenho outras provas de colegas senadores, um deles se colocou à minha disposição para ser testemunha nesse pedido de impeachment, porque ele fez uma postagem no seu Twitter criticando de forma respeitosa o ministro Alexandre de Moraes, e o Alexandre de Moraes ligou para o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, ameaçando esse senador, e o presidente Rodrigo Pacheco ligou para esse senador, que até votou nele, é amigo dele, e perguntou: o que é que você escreveu? Ele falou: não, tem 1 ano que eu escrevi, e foi essa postagem aqui. Aí o próprio presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, ficou sem entender e não levou à frente o que queria o Alexandre de Moraes como punição a esse senador da República.
Então, os motivos são esses, e no dia que eu fui procurado pelo amigo Caio Coppola, a gente não se conhecia pessoalmente, só através de veículos de comunicação, ele sugeriu a mim: Cajuru, o seu pedido de impeachment é o mais embasado. Eu li na íntegra. Aí Berenice ele propôs fazermos e lançarmos juntos, na terça-feira da semana passada, às 10 horas da manhã, nas nossas redes sociais, um abaixo-assinado para ver quantos brasileiros concordariam com esse pedido de impeachment de Alexandre de Moraes. O Caio, muito humilde, falou que chegaríamos a 500 mil assinaturas, né? Ele mesmo não tinha ideia do prestígio dele, porque é uma responsabilidade dele esse recorde na história, e nunca um pedido de impeachment foi apresentado com um abaixo-assinado que mostra a opinião do Brasil, a opinião da sociedade brasileira. A Rede Jovem Pan, no programa Os Pingos nos Is, fez uma pesquisa nacional com 300 mil pessoas ouvidas. E eu não sei se você tomou conhecimento, o placar foi de 97% da população brasileira que apoia esse pedido de impeachment. Então, amanhã, eu recebi a mensagem agora, o presidente Rodrigo Pacheco vai me receber, e eu convidei outros 2 colegas senadores, o Eduardo Girão e o Marcos Duval, para mostrar que não é singular, é plural, porque tantos outros senadores pensam como eu, e vamos entregar o abaixo-assinado em HD para o presidente Rodrigo Pacheco, porque são quase 3 milhões de assinaturas, e vamos entregar a íntegra do texto juridicamente apresentado com um conteúdo insofismável do pedido de impeachment. Amanhã será o dia, e amanhã ouviremos do presidente Rodrigo Pacheco, Berenice e todos vocês, nossos únicos patrões do Jornal da Cidade Online, aqui na TV Jornal, vão tomar conhecimento do que o presidente vai falar. Respeitosamente, eu discordo do presidente que não é hora de discutir o pedido de impeachment, pois a prioridade é vacinação, vacinação, vacinação. Isso ele tem toda a razão. Agora, uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Paralelamente, você poderia discutir o pedido de impeachment, em 15 dias tomar a decisão e o plenário votar. Cada um colocar a sua digital. Você é contra ou a favor o impeachment de Alexandre de Moraes, que terá direito de defesa, tudo. Não passa de 15 dias. Portanto, eu não vejo o porquê de esperar. É o mesmo sobre a CPI da Covid, que ele também não aceita realizá-la agora. Então, vamos ver qual é o limite dele. Vamos esperar o Brasil estar mais calmo, né, com esse desespero da pandemia, a chegada das vacinas, prometida para 40 milhões em abril e o dobro em maio. Ou seja, o presidente ontem falou que em 3 meses o Brasil já vai estar produzindo vacinas. Então, daqui a 3 meses, vamos discutir o impeachment? Vamos começar a CPI da Covid? É o que vamos ouvir amanhã do presidente, Berenice. Inclusive, senador, no Jornal da Cidade Online, o senhor comentou que o ministro Alexandre de Moraes nem poderia estar no Supremo. Deveria haver, então, uma outra forma de escolha dos ministros? Ela deveria não ser feita pelo presidente da República. Eu sei que é uma opinião radical, mas é o que eu penso. Ela deveria ser feita por um conselho, né, no Congresso Nacional. Ela deveria ter tempo, né, e não aquele ridículo privilégio do auxílio funeral, ou seja, o ministro fica lá até morrer, praticamente, né, tanto que ele tem direito a auxílio funeral, é de rir, né, é de provocar revolta na população. O mandato, para mim, não poderia ser superior a 8 anos, e alguém para chegar ali é preciso ter um currículo invejável.
né, ter a demonstração inquestionável do seu preparo, do seu conhecimento jurídico e do que ele fez antes. Que erros cometeu esse cidadão que está agora querendo ser ministro do Supremo Tribunal Federal e vai ser escolhido por um presidente da República. Porque o presidente da República, seja quem for, quando escolhe, ele não puxa a capivara. Ele escolhe porque a direita, ou a esquerda, ou o centrão pede a ele, como foi o caso do piauiense Cássio Nunes, que só virou ministro porque o centrão, né, o triste, deplorável centrão, fez esse pedido pessoalmente ao presidente Bolsonaro e o presidente atendeu. Isso, para mim, é uma barbaridade, né? Eu coloco como barbaridade porque o presidente nem conhecia, e ele estava vindo para Brasília, o Cássio Nunes, pensando em uma vaga no STJ. De repente cai no colo dele um presente desse, porque isso é presente de Papai Noel, né, da Suíça, né? Ele ganha esse direito e agora fica até 80 anos como ministro do Supremo Tribunal Federal. Pois é, inclusive, agora há pouco o senhor comentou essa questão do presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, né, que ele acabou dizendo que não seria prioridade devido ao momento de pandemia. Será que ele está seguindo os passos do ex-presidente do Senado, Davi Alcolumbre, ou o senhor vê uma chance real dele acatar esse pedido de impeachment? Berenice, essa é uma pergunta muito inteligente, porque ela me coloca e colocaria qualquer outro parlamentar a ter uma dúvida, porque dúvida não há sobre a relação do atual presidente com o ex-Davi Alcolumbre, que foi quem o colocou para disputar a presidência com apoio total do presidente Bolsonaro. Então, ele não pode, de forma alguma, o Rodrigo Pacheco, até pela postura dele, é um homem muito educado, equilibrado, ele não pode fazer nada polêmico dentro do Supremo, dentro do Senado, sem antes consultar o presidente Bolsonaro, que bancou a sua campanha com mais de 600 milhões em emendas para aqueles senadores que garantissem o voto a ele. Daí ele chegou a 57 votos contra 23 da Simone Tebet, que foi a minha candidata, né? E a mesma relação com o ex-presidente Davi Alcolumbre, que vive o dia todo na sala dele e que nós sabemos qual é o seu perfil político, né? Ele não pode falar mal do Renan Calheiros, porque ele é parecido. Os 2 anos de mandato dele davam a impressão clara de que o Senado era uma capitania hereditária, né, como foi antes dele também. Né? Para mim, ele foi o pior presidente da história do Senado, e ele usa esse estilo mesmo, de chegar e falar, ó, engaveta esse processo aí de impeachment, engaveta esse pedido de CPI, faz o que eu fiz durante 2 anos. Eu me transformei no maior engavetador da história do país. Eu superei o Geraldo Brindeiro na gestão de Fernando Henrique Cardoso. Eu vou apenas torcer para que o presidente Rodrigo Pacheco pense nele, na imagem dele. Ele tem pretensões políticas em Minas Gerais, ao contrário de mim, que não serei candidato à reeleição, porque eu apresentei um projeto para o fim da reeleição de todos os parlamentares. Então eu não serei incoerente. Terminarei o meu mandato e sairei, pronto, acabou. E deixarei lá a minha história, o meu legado, eu não tenho dúvida disso. Então ele tem que conversar com a família dele, conversar com os amigos dele, porque se ele engavetar tanto o pedido de impeachment do Alexandre de Moraes, que 97% do Brasil deseja, e se ele engavetar a CPI da Covid, porque quem não quer a CPI da Covid, Berenice, é quem tem medo de algo. É porque aconteceu alguma coisa errada. Eu já vou logo dizendo. É porque tem certeza de que houve corrupção na distribuição de bilhões para o país inteiro, nos estados, nos municípios e até aqui mesmo no governo federal. A gente tem visto aí declarações,
como ontem aquela do ministro Pazuello, do ex-ministro Pazuello. Então, ter medo perante a sociedade, uma derrota do parlamentar. As eleições de 2022 poderão dar um recado muito ruim para ele nas urnas. Então, se ele pensar na imagem dele, na história dele como presidente do Senado, ele não vai ouvir o presidente Bolsonaro e nem o ex-presidente Davi Alcolumbre. Ele vai ouvir, mas discordar deles e dizer: eu não posso fazer nada, é o Brasil que quer esse pedido de impeachment. Como é que eu vou desrespeitar um abaixo-assinado desse tamanho? Como é que eu vou desrespeitar aqui um pedido embasado como esse? Como é que eu vou desrespeitar mais de 30 assinaturas numa CPI da Covid? Porque basta isso no regimento interno do Senado. Ele não tinha nem que esperar, ele já tinha que colocar a CPI para trabalhar, para fazer um trabalho independente, sem revanchismo, porque o regimento só pede as assinaturas, e elas passaram das 27 necessárias. Então, não tem por que esperar. Essa é a realidade. Aí ele usa esse argumento, que é forte, da questão da vacinação, 300 mil mortes, as prioridades do Senado Federal, a gente vai respeitar, mas vai querer saber dele qual é o limite de tempo para que isso aconteça e não vire aquela palavra usada sempre pelo presidente Davi Alcolumbre, quando eu, no plenário ao vivo, perguntava a ele: presidente, quando vem para o plenário o pedido de impeachment que eu fiz de Gilmar Mendes? Quando vem para o plenário o pedido que eu e vários colegas fizemos da CPI da toga? Ele respondia oportunamente. Ele respondeu mais de 3 vezes. Na verdade, dava a impressão que a palavra não era oportunamente, era oportunisticamente. Tem uma diferença. Bom, senador, a gente também não pode deixar de comentar, porque essa semana muitos brasileiros levaram um banho de água fria após a decisão do STF em considerar aí o ex-juiz Sérgio Moro como suspeito nas condenações de Lula. Bom, o que o senhor achou dessa decisão? A ministra Carmen Lúcia mudou o voto na última hora. Berenice, foi um momento muito melancólico para o Supremo Tribunal Federal, entre tantos outros momentos que o Brasil ficou estarrecido, aturdido, porque uma senhora, né, quando eu falo senhora, é aquela idade. Idade significa experiência, né, uma pessoa vivida, e uma pessoa que certamente tem netos, tem filhos. Eu, inclusive, escrevi no meu Twitter, respeitosamente, que eu não gostaria de ser neto dela. E se fosse, eu teria vergonha dela. Porque, primeiro, ela agiu de uma forma para proteger a Aécio Neves, para livrar, né, o réu, confesso, e no Brasil inteiro consagrado como corrupto, o Aécio Neves, que está tentando voltar agora, né, a ser importante e pensa até em ser candidato à presidência da República. Ele que teve dificuldade para ser eleito deputado federal com 120 mil votos. Eu então, conto ou o senhor conta? Não, pode falar. Não, eu estou falando a respeito dessa, se ele realmente tentar se candidatar aí a presidente, qual seria o resultado nas urnas? Eu conto ou o senhor conta para ele? A gente conta para ele que é igual o time dele, inclusive, né? O time dele é o Cruzeiro. Então a situação dele seria, infelizmente, porque o do Cruzeiro eu gosto, dele não. Ele ficaria de novo sendo rebaixado, ou seja, ele seria o lanterna. Eu tenho certeza que ele não será candidato, assim como o João Dória também já desistiu e cada um vai cuidar da sua vida no seu estado. Mas, enfim, eu não penso em 2022 e não gosto nem de discutir 2022, porque estamos num momento que não dá para discutir eleição, não dá para fazer politicagem, né? Isso aí é uma decepção para cada eleitor. É por isso que cada eleitor hoje tem mais vontade de nem comparecer às urnas e pagar a multa de R$4. Né? Simplesmente isso. Imagine se o voto não fosse obrigatório no Brasil, Berenice, que resultado nós teríamos nas eleições. Né?
nas últimas e na próxima. E o mais revoltante, né, o que causou maior indignação, foi a mudança de voto dela. Ali não dá. Ali é como um senador, e já teve nesse meu mandato, nesses 2 anos, é como um senador que aceita assinar o pedido de CPI ou o pedido de impeachment, aí, durante uma semana, ele vai lá e negocia com as pessoas que ele precisa, por causa de alguma situação desagradável que ele viva, exemplo, investigação contra ele, aí ele volta em você uma semana depois, Berenice, e público do Jornal da Cidade Online pode acreditar, porque isso aconteceu, e vira e fala: Cajuru, eu conversei com a minha família, eu estou sem dormir, por favor, eu preciso retirar a assinatura. Não pode, um homem público que assina um documento como esse, ele não pode retirar a assinatura. Ela fez pior, ela mudou de voto, porque ela foi cooptada pelo ministro Gilmar Mendes, indiscutivelmente. Foi ele que a fez mudar de voto. E ela mudou de voto para quê? Para simplesmente livrar o Lula e sacrificar o juiz Sérgio Moro, né? Odiado pelo ministro Gilmar Mendes, que até voltou depois de voltar para fazer um discurso de provocar revolta até em criança, né? Porque hoje até gente jovem, bem jovem, sabe quem é quem no Supremo Tribunal Federal. Aliás, para concluir, eu acho que o povo brasileiro hoje não sabe qual é a escalação da seleção brasileira, mas sabe quais são os 11 ministros do Supremo Tribunal Federal, e é difícil alguém ali ter aceitação. São poucos. Há alguns pássaros, mas, infelizmente, os porcos prevalecem. Infelizmente. Bom, senador, o STF aceitou provas obtidas de maneira ilegal com a ação de hackers no julgamento de suspeição do ex-juiz Sérgio Moro no julgamento da Lava Jato. Quer dizer que a ação de hackers estão liberadas? Hoje está difícil na dicção, hein? Não, e não. Então, quer dizer que essa ação, então, de hackers está liberada e não caberia, pela mesma jurisprudência criada, a quebra dos sigilos telefônicos e eletrônico do próprio Gilmar Mendes, que participou de 43 ligações telefônicas com o então senador Aécio Neves, que era investigado? E também com o ex-governador do Mato Grosso, o Simval, né, que foi inocentado. Barbosa. E nós vimos o telefonema dele para o ministro Gilmar Mendes. O problema é esse, é que eles julgam da maneira que eles querem, mas não aceitam julgamento contra eles. Eles julgam, condenam e pronto. Agora, contra eles não pode acontecer nada. Nunca nós vamos ver, pelo jeito, só se for em outra geração, eu estou com 60, penso que não vou ver, um ministro do Supremo Tribunal tendo o seu sigilo bancário quebrado, né, o seu sigilo telefônico quebrado. Ele não vai aceitar. E com relação ao juiz Sérgio Moro, não há nenhuma dúvida que foi uma posição pessoal. Você pode concordar com alguns erros espetaculosos na investigação da Lava Jato, mas você não pode discordar da eficiência do trabalho da Lava Jato ao, pela primeira vez no Brasil, prender milionários. Quem imaginava um dono de uma grande empreiteira na cadeia? Nunca se imaginou isso no Brasil. Um presidente da República, um senador, um deputado federal, um governador. Você não reconhecer esse trabalho positivo, bem feito, a devolução de bilhões de reais roubados para os cofres públicos, foi um trabalho de força-tarefa da Lava Jato, da qual é só mesmo uma pessoa, é só um ignoto, ou seja, um ignorante, para não reconhecer os valores do juiz Sérgio Moro e de toda a sua equipe na Lava Jato. Então, querer acabar com ela é só por questão pessoal e por medo de amanhã ela chegar até um ministro do Supremo Tribunal Federal, pela independência, né, de toda a Operação Lava Jato.
que ela, repito, ela pode ter cometido exageros na questão do Lula, por exemplo, né? Mas ela, no grosso, né? No escopo de tudo que foi investigado, ela merece cumprimentos e não investigação. Pois é, a decisão realmente da ministra Carmen Lúcia, essa mudança de voto deixou todo mundo surpreso, mas até que nem tanto, porque não é a primeira vez que eles tomam decisões arbitrárias como essa, na tremenda cara de pau mesmo. Bom, agora teve o voto do Cássio Nunes, né, do ministro Cássio Nunes, que estava sendo muito aguardado, que poderia ser decisivo. Ele entendeu não ser possível declarar a suspeição do ex-juiz Sérgio Moro, o que nós esperávamos dele realmente. Porém, o ministro Gilmar Mendes, ele voltou a argumentar sobre o caso e dirigiu duras palavras contra a decisão do colega. Qual a sua opinião a respeito disso? Uma falta de respeito com o colega, ele usou a palavra indecência, inclusive, foi o adjetivo que mais irritou o piauiense Cássio Nunes, que acabou nos surpreendendo, né? Eu não sei se ele tomou essa decisão isoladamente ou se alguém maior pediu que essa fosse a decisão dele, mas não importa. Ele surpreendeu e foi totalmente desrespeitado por Gilmar Mendes, que, como não conseguiu ainda cooptá-lo, porque o Gilmar tem vários ministros que tomam decisão depois de conversarem com ele. Essa é a realidade. Ele tem poderes ali dentro do Supremo Tribunal Federal, não só fora, ele tem ali dentro com os outros ministros. Não todos. Ele não tem com o Barroso, ele não tem com o Luiz Fux, né? Ele não tem com Edson Fachin. E agora ele viu que não tem também com Cássio Nunes, ainda mais depois dessas ofensas. Então foi assim que eu analisei, e é sempre bom ter um ministro com esse tipo de posição, porque ele sente a reação da sociedade brasileira pelas redes sociais, pela mídia, pelas opiniões dos grandes colunistas do Brasil, e é aquilo que eu falo, né? O sujeito na idade que ele está, com neto, com filho, né? Como que vai chegar em casa, igual se fala no futebol? O que eu vou dizer quando eu chegar em casa? Então, dependendo do seu voto, né? O caso da Carmen Lúcia, o que ela falou quando ela chegou em casa? Né? Só se a família aceita e pronto, acabou, ninguém questiona. Né? Porque eu, se fosse filho de uma ministra que agiu assim, se fosse neto, eu iria para cima dela, com respeito, evidentemente, mas diria, vó, mãe, pelo amor de Deus, mãe, o Brasil inteiro está contra a senhora. Por que a senhora fez isso? Né? Eu diria. Mas essas pessoas, elas não se acham Deus ou deusas. Elas têm certeza, Berenice. Pois é. O senhor não acha que o Brasil está numa insegurança jurídica e que esses pedidos de impeachment, por exemplo, se um deles, de fato, né, se concretizar, isso aumenta a insegurança? Que recado que passa? Um Senado mais forte ou uma separação entre poderes? Você usou a palavra mais correta. O Senado mostrará força, senadores serão mais respeitados, até porque dos 81 tem 26 com investigações na mão dos ministros que usam como pressão, perfeito? E que pedem o toma lá da cá, ou seja, vote contra o meu pedido de impeachment, porque senão eu vou reabrir a investigação contra você. São 26 investigados. E te informo em primeira mão, há poucos instantes o jornalista Caio Coppola entrou ao vivo nas minhas redes sociais, também nas redes sociais dele, porque ele é muito jovem, né? Não tem a vida minha de 40 anos de carreira na televisão brasileira, portanto, eu já estou acostumado com isso. Agora, ele não, ele está assustado, ele está com medo de ser preso, porque juristas e advogados, através de uma matéria na Folha de São Paulo, feita pela jornalista Mônica Bergamo, né, esses juristas, entre aspas, e esses advogados, entre aspas, criticam veementemente o motivo do jornalista Caio Coppola
provocar um abaixo-assinado a favor do pedido de impeachment. Ele não colocou a faca na cabeça, no pescoço de ninguém. Ele apenas apresentou um abaixo-assinado e esperou a opinião das pessoas. E a opinião veio 97% a favor, pronto, acabou. E ele agora está sendo ameaçado de censura e até de prisão por esses juristas e esses advogados. Então, a insegurança jurídica no Brasil, ela vive esse momento em função da incompetência de muitos, né? Como dizia o juiz Marshall na Suprema Corte Americana, qual é a vida de um juiz, como ele deve se comportar. E eu acho que esses juízes e esses advogados nunca leram essa declaração do juiz Marshall da Suprema Corte Americana, porque agem por interesses escusos, obscuros, né? Às vezes alguns interesses sórdidos, que a gente só vai descobrir, Berenice, lá na frente, e cometem o mesmo erro, defendem o Alexandre de Moraes e são iguais a ele. Ou seja, ameaçam prender um jornalista por causa de um abaixo-assinado. Não foi porque o deputado Daniel Silveira xingou, usou palavrões fortes, para mim passou da primeira página, conforme eu falei. Não foi por essa causa, não foi por adjetivos usados pelo Caio Coppola, foi pelo motivo dele ter liderado um movimento para um abaixo-assinado. Se isso merecer cadeia, aí onde nós vamos parar? Aí é melhor todo mundo arrumar a mala e ir para outro país. Vamos viver no Paraguai. Pois é, a gente também não pode esquecer do que aconteceu com o jornalista Oswaldo Eustáquio, né? Que, inclusive, foi preso, encarcerado, agora cumpre... nem dá para dizer que ele cumpre, né? Porque ele usa uma tornozeleira eletrônica em casa, mas ele não tem crime nenhum, não foi condenado por nada. Inclusive, recentemente, parece que a Polícia Federal arquivou esse inquérito porque não conseguiu identificar nenhum crime, nem contra ele, nem contra a Sarah Winter. Bom, a gente já está caminhando para o final da nossa entrevista, mas antes eu quero lhe perguntar a respeito do auxílio emergencial, que o senhor entrou com um pedido para corrigir o valor, corrigir para R$600 e R$1.200 no caso de mãe monoparental. Será que esse aumento não deveria vir através um pouco do esforço dos estados, ou mesmo enxugando a máquina pública? Porque o que nós estamos vendo são governadores aumentando os impostos. Sim, você tem razão. Agora, deveria partir de todos os segmentos. Para voltarmos ao auxílio emergencial de R$600, pois o de 250, para mim, é um tapa na cara da sociedade brasileira. A sociedade que eu falo que está desempregada, que filhos estão sem escola, sem comida, sem emprego, empresário quebrado, né, falido. Eu me dirijo a essa parte da população brasileira que é gigantesca, chega a ser abismal. Então, quando eu falo todas as partes, é a palavra cortar na própria carne. Então, o governo teria que cortar na própria carne os seus gastos. O Congresso Nacional, em especial, e eu fiz uma proposta para o Congresso Nacional aceitar gastar somente 50% do seu orçamento e passar esse restante para o enfrentamento à pandemia. Ou seja, poderia ser, inclusive, somente durante a pandemia, depois voltaria a ter a fortuna que tem para gastar, porque, para mim, tinha que ser definitivo, né? O corte na própria carne da classe política, desde vereadores até o presidente da República, ela tinha que ser definitiva no Brasil, porque ela geraria a maior economia da história do país. Se o Congresso Nacional, se milhares de parlamentares custassem apenas 50% do que gastam, do que custam para os cofres públicos. Então, os governadores fariam suas partes também, evidentemente, empresários, o judiciário em especial, nós sabemos o custo do judiciário brasileiro, né? Em especial o Supremo Tribunal Federal, que eu brinquei com você agora mesmo, entre todos os privilégios, além da alimentação aos vinhos internacionais, tem até o auxílio emergencial,
Como pode 11 ministros, cada um ter 220 funcionários? Né? Ter alguém só para colocar a toga, recebendo salário de 12 mil reais. Então, ali é um desrespeito ao que o próximo vive, ao que o seu cidadão, que não é teu amigo, mas é tão brasileiro contra você. Então, é uma falta de amor à pátria amada. E se houvesse esse amor à pátria amada, todas as partes poderiam ajudar o presidente Bolsonaro. Ele seria a parte maior, evidentemente, porque é o governo federal, é quem tem mais caixa, e possibilitaríamos, sem nenhum problema, o auxílio emergencial de R$600, porque ele já o fez no ano passado. E ele fez sozinho, sem contar com mais ninguém, sem a ajuda de ninguém. Né? Agora que se fala em empresários querendo ajudar, né, especialmente os banqueiros, que não aceitam nem a taxação de juros, né, dos banqueiros brasileiros, que os lucros continuam sendo extraordinários, e eles fizeram o quê? O que um banqueiro fez para ajudar alguém em situação desesperadora? Nada. As igrejas, que também têm muito dinheiro, não fizeram nada. Né? As igrejas que vendem a palavra de Deus, não todas, eu não generalizo, mas a maioria delas. Então, todos os segmentos poderiam fazer um mutirão, essa é a palavra política cabível, um mutirão para socorrer, durante toda a pandemia, que a gente não sabe até onde ela vai, os brasileiros, porque a gente fica vendo o auxílio emergencial nos outros países, mundo afora, cá entre nós, a gente morre de inveja. Né? Eu tenho amigos que moram nos Estados Unidos, que recebem bons salários, mas que foram lá pegar o auxílio emergencial, porque ele chega a ser, em moeda nossa, de 20 mil reais. É uma diferença. Mas lá o país é mais rico. Sim, mas aqui também é um país rico. Né? É um país mal administrado. Né? É um país onde se rouba escancaradamente o dinheiro público. Nos Estados Unidos é diferente. Essa é a realidade. Não só nos Estados Unidos, como em outros países. O Chile está dando show no Brasil, né? Dando exemplos cada dia que passa, na vacinação, na economia, em tudo. Né? O Chile é exemplo. Senador, mas também o que não dá é para fazer o seguinte: a pessoa tem emprego, né, continua recebendo e ainda ir atrás do auxílio emergencial. Igual aconteceu lá no Nordeste, onde vários funcionários públicos foram investigados pela Polícia Federal porque estavam recebendo o auxílio, ou seja, pessoas que não precisavam, estavam ali, às vezes, tirando de alguém que realmente precisa. Porque não houve fiscalização, essa é a realidade. O governo tinha que colocar cada estado em investigação permanente. Em Goiânia, uma vereadora recebeu R$3 mil de auxílio emergencial, foi denunciada 3 dias atrás. Isso são alguns exemplos que você, Berenice, e eu estamos dando. São vários, são diversos. Por isso que eu volto a falar. A gente tem que fazer nossa parte também, né, senador? Tem que ter a consciência. Por isso que eu volto a falar, o medo da CPI da Covid é daqueles que têm certeza absoluta que houve de tudo nesse ano todo da triste realidade do Brasil. Porque onde tem dinheiro, nós vimos que até governo roubou na saúde, como o caso do Rio de Janeiro, como denúncias do governo de São Paulo. Então, quando se chega a essa Amazonas, situação, a lista é grande. É grande. Quando se chega a essa situação de roubar dinheiro da saúde, aí tinha que ser prisão perpétua, né? Concordo. Bom, para finalizar, o que o senhor espera daqui para frente, se de fato concretizar o impeachment de algum dos ministros do STF, isso mostra que o Senado está atento e vigilante? Qual que é o recado que essa decisão passaria para a população e para o mundo? Alguns colegas não concordam comigo, eu vou ser curto e grosso. Se o Senado Federal conseguir, pela primeira vez na história do Brasil, Berenice, e todos que acompanham a gente aqui no Jornal da Cidade online, na TV Jornal,
será a primeira vez na história do Brasil que acontecerá um pedido de impeachment aprovado. Se o Senado alcançar esse objetivo, for independente, mostrar que não tem rabo preso, mostrar que concorda com a opinião pública e que respeita a opinião dos brasileiros que são seus eleitores, eu não tenho nenhuma dúvida. O Senado viverá uma outra etapa, sairá das cinzas, ou seja, uma recuperação de imagem, de credibilidade, improvável de acontecer. Se o Senado não mostrar essa sua postura, ele continuará tendo, por parte do Brasil, a pior imagem possível. Os senadores não concordam comigo, alguns acham que o povo brasileiro está satisfeito com o Senado. Eu termino perguntando a vocês aí do outro lado, e a você, Berenice, você tem orgulho do Senado Federal? Não precisa responder. Senador. Não precisa responder. Não precisa responder. Às vezes o silêncio não comete erros, mas quem está nos assistindo agora... Posso me orgulhar mais, digamos assim. Pode colocar aí, vê os comentários aí, o que você pensa do Senado Federal e da Câmara Federal. Vê se tem alguém que elogia. Às vezes aparecem alguns parentes dos deputados e dos senadores, mas às vezes até os parentes têm vergonha de entrarem nas redes sociais. Senador, de qualquer forma, muito obrigada pela sua participação, foi muito esclarecedora a sua entrevista, e parabéns pela coragem aí de entrar com mais um pedido de impeachment, tomara que se concretize, depende do Rodrigo Pacheco. É verdade, e dos outros 80 senadores também, evidentemente, né? Mas quem tem que agradecer aqui sou eu, Berenice, eu tenho o maior respeito pelo Jornal da Cidade Online, não só pela abrangência da audiência de vocês, mas pela postura independente de me entrevistar. Se morrer amanhã, não sou noticiado nem no Jornal Nacional, como morto. Então, quem dá espaço ao vivo, para mim, é pouca gente na imprensa, mas é uma pouca gente que merece todo o meu respeito, porque ela consegue fazer com que o Brasil inteiro saiba do meu trabalho. Tanto que eu sou, mais uma vez, na pesquisa da FSB do Congresso, o segundo senador mais influente do Brasil e o mais influente no Facebook, nas redes sociais. Isso é por quê? É porque alguns veículos de comunicação não têm medo de me oferecer espaço. Então, é a Jovem Pan toda hora, e nessa toda hora também é isso que acontece. Toda hora eu tenho convite de vocês e de outros veículos de comunicação, como Antagonista e outros, e eu tenho que agradecer e dizer ao restante da imprensa aquela frase que eu adoro: me lixo para vocês. Obrigada mais uma vez a todos vocês que nos acompanharam e a todos vocês que também participaram pelo chat. Eu sou Berenice Leite, direto de Brasília, para a TV Jornal da Cidade Online.